tossed a flower and held your hand, write my name in the sand, giving you all of my hours. I told myself the hour. Ok, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem. Nós vamos para mais uma edição aqui do podcast do PE Empreendedorismo da Maturidade 60+. Hoje nós vamos falar com o professor Leandro Augusto. É um dos professores mais antigos que nós temos aqui no PPE. Ele fala muito sobre marketing, sobre gestão de pessoas. Uma pessoa muito talentosa e muito querida por todos nós. Bom, professor Leandro, me conte um pouquinho da sua história, né? Você nasceu aonde, filho de quem, quantos irmãos, como é que foi sua infância? Conte um pouquinho da sua história. Ok, primeiro agradecer a oportunidade, é um prazer contribuir com essa palavrinha junto ao IPPE aí para os nossos alunos, e eu acredito que essa ideia do podcast é uma coisa que vai engajar e vai dar um boom para o nosso movimento aí de empreendedorismo em toda a cidade. Bom, eu sou filho de um senhor que é chefe de cozinha, né? Eu sou filho de cozinheiro e de uma costureira. Meu pai trabalhou a vida toda como cozinheiro, como chefe de cozinha, antigamente chamava mestre cuca. Você né? cozinha bem? Cozinho. Eu cresci vendo meu pai cozinhar, minha mãe não deixava a gente atuar na cozinha, ensinou, mas depois que tive a minha cozinha, eu tenho liberdade para cozinhar, desde que eu deixo de armário depois, né? Então eu cresci vendo o papai cozinhar, a minha mãe na área da costura, seguindo a linha do pai dela, meu avô, que era alfaiate, né, uma profissão antiga aí. Vi meu avô também se dedicar durante muito tempo à alfaiataria, depois minha mãe na parte da costura. Tem uma passagem no comércio. Irmãos? Em casa somos 4 filhos. Você é qual deles aí? Eu sou o mais velho de 4 filhos. Eu tenho o Fábio, o André e o Samuel. Um da área de psicologia, outro da área da contabilidade, e outro trabalha com a parte de equipamento, som, multimídia, vídeos, etc. Você ia falar de uma passagem, mas antes de você falar dessa passagem, guarda essa informação que ela é importante. Pessoal, só uma informação. Ao final aqui o Leandro vai deixar algumas dicas preciosas de como fazer para aumentar as vendas, hein? Aguarde aí um pouquinho. Como é que foi sua infância, antes de você falar dessa passagem? Como é que foi ali o período seu de infância? Você era um menino que corria muito, era mais escalado, era mais de escola, era mais de aprontar? Como é que foi sua... Bom, até a parte do ginásio, o antigo ginásio, né, bem comportado, bem tranquilinho. Da 5ª série para frente já virou um pouquinho a chavinha, né? Como todo Leandro, acredito que um pouco bagunceira e um pouco arteiro, mas tudo dentro daquelas probabilidades esperadas ali para... Sou de 74, então nada fora do padrão, não. Sempre gostei de estudar, sou um aluno que presta muita atenção, mas também muito curioso, que eu acredito que depois ajudou a trazer essa jornada. A infância foi muito boa, a gente morava perto de uma chácara, né, na região norte aqui de Belo Horizonte, então tive o que a gente chama de infância raiz, né? Frutas, jogar bola na rua, um riacho perto, que ainda existia na época que eu morava lá. Então tive eu acredito, uma excelente infância que cooperou bastante aí pro que eu sou hoje, né? Muita criatividade, né? A gente tinha que inventar os brinquedos naquela época, né? Exatamente, sem videogame, sem celular, raiz mesmo. O primeiro videogame foi um Atari, já bem mais velho, já um Atari, né? Foi o primeiro contato com tecnologia, eu acredito. Aí você falou que ia contar um caso, eu vou te contar uma história aqui. Eu tive uma passagem também depois, Isso. né? Você perguntou profissionalmente, antes de ingressar na faculdade, na área de marketing, atuei em diversas áreas. Primeira profissão, fui aluno do Senai, então atuei como mecânico de refrigeração e ar-condicionado, fui medalha de prata no Senai em toda Minas Gerais, fui o segundo melhor aluno desse curso, atuei pouco, e depois fui para o comércio, tive uma passagem aí no comércio já mais jovem, já trabalhando em lojas até conhecidas, mas não existentes hoje. Uma delas ainda existe, que é a Wrangler, né? A segunda maior marca de jeans do planeta. Então foi minha primeira experiência com o comércio, com atendimento ao público, esse contato, que é muito importante. E quando você teve essa experiência comercial, só para dar um gancho depois, né? Porque a gente vai entrar nessa parte da academia, como que essa experiência comercial na prática te ajudou na escola quando você foi fazer marketing? Eu acredito que
todo mundo, independente do ramo, independente do segmento que escolhe atuar, deveria ter obrigatoriamente uma passagem, pelo menos um semestre, no mínimo, no comércio. Concordo. Essa experiência no comércio ela é fundamental para desenvolver algumas capacidades de inter-relação, a capacidade de discurso, a capacidade de reação rápida, a capacidade de contornar advertências, né, e recusas do cliente ali no momento de vender, e todo mundo vende tudo a toda hora, a todo instante nós estamos nos vendendo, e uma passagem pelo comércio seria interessante para todo mundo. Isso te torna um profissional mais completo, ele te dá, você é forçado a ter, né, a desenvolver novas habilidades. Então essa passagem no comércio eu acredito que contribuiu muito para o que eu fui estudar. Dentro dessa passagem sua, uma coisa que eu sempre vejo na academia, e é uma história muito interessante que eu aprendi na Universidade de Berkeley, não, de Babson, é que a gente aprende com os perrengues. Conte alguns perrengues que você passou nessa trajetória antes de ir para a academia, nessa parte de comercial. O que você, no início, assim, você falou assim, nossa, como é que eu vou fazer? Como é que você superou alguns perrengues ali na venda? A questão de discurso, né? Aprender, observar. Conta uma história assim que você falou. Assim, que deu... O trato com os clientes, né? Nem tudo são flores, né? Nós temos aí clientes maravilhosos, a grande maioria são clientes que você acaba desenvolvendo até às vezes uma amizade com esse cliente, mas nós temos também aqueles fora da curva, né? Nós temos clientes aí que são mal educados, são clientes que vão para a loja chateados e querem desabafar. E às vezes o vendedor topa com esse cara. E você é obrigado, né, de uma forma ou de outra, contornar essas adversidades aí. Mas conta uma história então dessas que aconteceram. Teve uma senhora que eu atendi, aí não era mais na Wrangler, eu estava já na Vidibula. Antes, teve uma passagem muito interessante na Wrangler, a questão de julgamento. As pessoas julgarem quem é um bom cliente, quem tem dinheiro e quem não tem. Acho que até hoje a pessoa faz isso. Esse preconceito que é estabelecido para um cliente que pode ser um potencial ou não, é preciso estudar bastante, entender bastante. E a vivência traz isso. Os dois, uma das minhas melhores vendas na loja Wrangler, que era uma loja voltada para o conceito de moda country, né? Foram dois irmãos que eu atendi. E para você ter uma ideia, um dos dois, enquanto um estava comprando, experimentando roupas, o outro sentou num banquinho que a gente tinha na loja, tirou um cortador de unha do bolso e começou a cortar a unha do pé na loja. Então assim, num shopping, né, num shopping grande, um lugar, né, sofisticado, uma decoração bacana na loja, o cara me senta, ele tira lá o cortador de unha e começa a cortar a unha do pé dentro da loja. Depois eu entendi que eu deixei esse cara super à vontade. Ele só fez isso porque ele se sentiu muito em casa, se sentiu muito bem, ele estava muito tranquilo, muito à vontade dentro. Ele ficou confortável. Exato. Foi uma das minhas melhores vendas. Esses dois irmãos, né, fizeram uma das maiores vendas que eu já fiz e da loja também. Então isso é um fato. É uma questão que é necessária ser desenvolvida de não julgar as pessoas antes, né? Conhecer as pessoas, conhecer aquele cliente, conhecer aquele potencial do cliente antes de julgar se ele tem capacidade ou não, se ele é só alguém que está passando ali, que não vai comprar, mas ele pode te indicar uma pessoa, ele pode te indicar um outro cliente ou trazer novos produtos. E a senhorinha que você falou? Bom, a senhorinha foi o lado negativo, né? Que eu fiz um atendimento muito bom, coloquei as roupas na mão dela e falei assim, vamos experimentar, e ela falou, bom, e aí uma loja muito grande. Eu trabalhava uma loja gigante, na verdade, então a sala de atendimento era um lugar, a parte de troca, né, de experimentar, o vestiário era em outro lugar da loja e eu falei com ela, minha querida, vem comigo para você experimentar. E aí quando eu virei de costas, comecei a andar, cheguei nos provadores, olhei para trás, cadê ela? Aí eu vi que ela estava lá no salão onde eu tinha deixado ela. E aí eu fui lá, minha querida, você não vai experimentar não, como nós combinamos? Aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu não sou querida sua, nem de ninguém. Meu nome é tal. Eita. Bom, eu tive que contornar, né, chamá-la pelo nome, mudar ali todo o contexto e levá-la para o provador para ela comprar, etc. Aprendi outra coisa também. A sondagem é muito importante. Nem todo mundo gosta de ser tratado da mesma forma. Então, diante do seu público, diante de um atendimento, ali, do relacionamento com o seu cliente, cada cliente vai querer um tipo de atendimento. Mas isso você aprendeu de forma empírica, né? Você foi aprendendo com a vida. Totalmente. Você não tinha um treinamento nessas instituições? Eles tinham treinamento de vendas ou não?
um pouco precário. Nós estamos falando aí de 30 Grandes anos empresas, atrás, né? Então existia sim um treinamento, mas não tão aprofundado. Essa parte científica da coisa foi aprender lá na frente, dentro da academia. Quanto você acha que o treinamento é importante para a equipe de vendas? É fundamental. Boa. Ainda mais dos tempos que temos hoje de mão de obra escassa. Nós temos uma escassez de quantidade e de qualidade de mão de obra. Então, aquilo que você consegue trazer para o seu negócio, aquilo que você consegue contratar, é imprescindível que você faça um excelente trabalho de capacitação, de orientação, de pegar na mão e explicar o beabá para essa pessoa. Não partir do pressuposto que a gente vende caneca, a gente vende material de papelaria e que essa pessoa a partir dali vai conseguir vender. Não. O bom vendedor é aquele que conhece o que ele está vendendo de cabo a rabo. Ele sabe exatamente as características daquele produto. Ele sabe exatamente quem precisa daquilo. E junta isso quando ele encontra o cara que entrou na loja, o cliente que entrou na loja. Então essa capacitação, esse acompanhamento inicial, ele é fundamental. É o que aconteceu comigo, de certa forma, eu tive esse tipo de apoio, mas eu acredito que as lojas pecam hoje por não fazerem isso. É pegar na mão, o meu gerente falava, Leandro, nós vamos fazer o treinamento básico e depois eu vou ficar do seu lado, fazendo as minhas coisas, mas eu estou de olho no que você está fazendo, te acompanhando de longe. Se precisar, eu entro em ação. Então, esse acompanhamento dá uma segurança para esse colaborador que você contratou, essa mão de obra que você trouxe, para ela ter mais confiança, para ela ter mais liberdade, e à medida que ele for passando por esses percalços, ele vai evoluindo. Isso é fundamental. Sobre o produto, sobre as características, etc. Não é só pegar o cara, contratar, assinar a carteira dele, colocar ele na porta de sua loja e falar, vou passar. Não. Você está praticamente queimando o seu negócio. Você fez um investimento em estrutura, matéria-prima, o registro da empresa, impostos, PDV, você fez toda a questão de decoração da sua loja e coloca ela na mão de um cara que não sabe o que ele está fazendo ali. Isso acontece nos dias de hoje. A qualidade do atendimento que a gente tem hoje deixa muito a desejar em relação ao que a gente tinha hoje. Você entra na loja hoje, o vendedor mal te pergunta o seu nome. Fui comprar um terno recentemente e aí a menina estava me mostrando o paletó e eu perguntei de que tecido é feito isso aí. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, boa pergunta. Eita, interessa para outro. E ela falou, vamos olhar na etiqueta? Ela foi olhar na etiqueta para entender o tipo de material que era composto. Tem muita gente que é até alérgica a determinados materiais e corre de você comprar um produto e depois você descobrir que você tem alergia a material, a pessoa nem te informou. Exatamente. Como é que foi a transição dessa sua parte profissional para a parte acadêmica? Você já estava na faculdade quando você chegou nessas lojas ou você foi para a faculdade depois? Foi paralelo. Eu estava em uma das lojas e fui convidado, me falaram de um curso, eu fiz parte da segunda turma de marketing de Minas Gerais e decidi fazer o vestibular para esse curso e ingressei. E aí, ao contrário de alguns amigos meus que durante o decorrer do curso ali falaram, não é o curso que eu queria, não é o curso que eu gostei, eu acredito que eu acertei bastante, eu sou bem feliz com a área que eu escolhi para trabalhar. Foi um casamento muito bem feito. Você acha que a sua experiência profissional te ajudou nessa parte de gostar deste curso? Totalmente, totalmente. Veio bem de encontro. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de curiosidade, a gente fala de conhecer, a gente fala de trabalhar com pessoas. É uma área mercadológica que depende de fatores dos mais diversos, dos mais inimagináveis. O cara do marketing é aquele que, quando atua numa empresa, por exemplo, a empresa que te vende esse mobiliário aqui, esse cara de marketing ele tem que saber isso é madeira, isso é MDF, de onde é que vem, por quanto que vem, já vem cortado, já vem inteiro, quanto que tem de metal nessa mesa, são quantos parafusos, o pé de borracha, ela vai desmontada ou ela vai montada, o nosso cliente está onde, ele quer o quê? Enfim, dezenas e dezenas de perguntas sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Para quê? Para que ele consiga fazer esse casamento bem feito, ele consiga fazer a comunicação exata, ele consiga fazer o estabelecimento de preço exato, o relacionamento, o pós-venda, enfim. Ele precisa mesclar esses fatores todos para entregar o trabalho dele mercadológico. Então eu acredito que contribui isso. Sim. Você passou, então, de aluno para professor. Como é que foi sua chegada na atividade acadêmica? Como é que foi essa transposição, né?
Depois de quanto tempo de formado, você foi para a academia e como que você se identificou um professor? Bom, depois da academia, comecei a atuar na área de marketing mesmo, como analista em uma incubadora de empresas, né? Chamada antigamente incubadora de empresas. O nome atual hoje é startup, né? Hoje nós temos as startups, mas antigamente tínhamos aí as incubadoras de empresas. Então trabalhei em um centro tecnológico, Cefet, onde a gente, e ainda existe lá uma incubadora de empresa que abriga ideias inovadoras relacionadas à tecnologia para Minas Gerais. Então tive uma passagem por lá, tive uma passagem também por banco, gerenciei uma financeira de um dos bancos do Brasil, foi uma experiência muito grande, foi o Banco Itaú, fui gerente de uma das financeiras e também fui gerente de um projeto educacional que foi realizado no norte do país, né? Qual estado, qual cidade? Foi lá no Pará. Eita, no meio do mato? Sim, a gente fala Pará, o pessoal acha que era a parte boa lá em cima, né? Não, foi lá embaixo, em cidades como Canaã dos Carajás, cidade de Ourilândia, que é do lado de Serra Pelada, e Carajás. Né? Então esse projeto educacional foi realizado sincronizando modelos educacionais nessas 3 cidades. Eu fui o gestor desse projeto, o que me deu uma bagagem boa também. Como é que foi a experiência de mudar de cultura? Não só a parte acadêmica, mas também... que acontece que muitas vezes o empreendedor, né? No caso aqui, é lógico que você foi de uma forma CLT, mas se saiu do ambiente que você tinha aqui em Belo Horizonte, foi parar no sul do Pará. Como é que foi essa experiência? Novidade, de hábito, de rotina? Total mudança. É um outro país, é um outro Brasil. Quando a gente navega dentro do Sudeste, é bem parecido. BH, São Paulo, a gente tem algumas diferençazinhas, mas a cultura, boa parte, é bem similar. Agora, quando você começa a ir para os extremos, né, Sul, Nordeste, e no meu caso eu fui para o Norte, a realidade é totalmente diferente, né? A questão cultural, a questão de alimentação, a questão climática, a questão de postura diante das diversas atividades que têm que ser realizadas, o posicionamento é bem diferente, né? Então é um aprendizado que eu acredito também valoriza demais o profissional, enriquece o profissional também essa experiência. Se gostaria de ter ido para todas as outras regiões também, traria mais benefício, mais crescimento para a minha carreira também. Mas é fundamental e realmente existe uma diferença gigantesca em todos os contextos, coisas que a gente parte do pressuposto que as pessoas já entendem, já sabem que é daquele jeito. Não. Você vai ter que aprender a fazer de outra forma, com outro tipo de comunicação, com um outro tipo de cobrança, com outro tipo de recebimento e feedback também em cada uma dessas regiões. Entendi. E aí depois eu fui comecei um mestrado em filosofia contemporânea e aí sim ingressei dando aula. Né? A experiência começou por esse caminho. Você começou na graduação? Comecei na graduação. Qual escola? Eu comecei na Faculdade de Novos Horizontes e na Faculdade Unopar, nos cursos de administração e de gestão dos alunos aí dos 4 primeiros bimestres, né? E foi fantástico. E aí a famosa mosquinha azul mordeu, acabou, né? Fala que é cachaça, né? É uma cachaça. Como professor, eu sei muito bem o que é isso, a gente não para, né? De lá para cá. Agora, me conte a sua experiência como professor de alunos do IPPE, que são os nossos empreendedores 60+. Como é ensinar para essas pessoas? Primeiro, eu queria que você falasse da parte pedagógica, o que você teve que aprender para poder repassar o seu conhecimento para essas pessoas. E segundo, o que mais você acha que demanda do seu conhecimento para essas pessoas que estão iniciando? Então, primeira pergunta, como foi trabalhar com o Público 60+, você como professor do IPPE? Ok. Até então a experiência era público mais jovem, né? Majoritariamente... de 60 graduação, né? Galerinha 30 menos, sei lá, no máximo 35 anos, a média aí de 20 e poucos anos. Aí, né? E aí a gente vem para esse outro universo totalmente diferente. Eu acredito que boa parte do que eu tinha da experiência profissional antes da pedagogia, né, antes de atuar lecionando, contribuiu muito mais do que a base ali só técnica, né, da minha área mesmo. A questão de relacionar, de atender esse cliente. E aí, quando fui convidado pela Eliane para trabalhar junto aos alunos do IPPE,
nós passamos por algumas conversas, algumas reuniões, algumas capacitações, alguns treinamentos, que mostrou como valorizar, como entender esse aluno que é tão especial. O público do IPPE é um público assim, totalmente diferente e requer um atendimento, uma qualidade, uma visão, uma dinâmica totalmente diferente. Aqui a gente trabalha com muito mais carinho, a gente trabalha com muito mais atenção, a gente trabalha levando em consideração o histórico que cada um tem. Chegou para assistir um curso meu que é raso de vida. Não, esse cara tem mais experiência, muitas vezes o dobro da experiência e da vivência que eu tive. Eu sou só a parte técnica. Então, de certa forma, a gente também leva em consideração todo esse histórico que esse aluno tem. E cada aluno é uma história, né? Nós temos aí diversos alunos aí que trazem para a gente aí uma bagagem fantástica, né? Então, você tem de tudo que é tipo uma troca, né? Sim, acaba sendo aí uma troca. Que acaba se vindo até muitas vezes de estudo de caso do conteúdo que a gente leciona, né? Tá aí os livros que a gente já lançou contando histórias dos nossos alunos, né? Fala muito disso. Então acaba que facilita um pouco esse trabalho, porque eu tenho alguém ali que tem todo um contexto por trás, uma experiência, e o IPPE está fazendo a função de levar para ele aquela parte que falta para ele, que é a capacitação empreendedora. Ele tem ali 30, 40 anos de experiência, por exemplo, quando a gente atende um aluno, um engenheiro, um advogado, um jornalista, esse cara sabe muito da área dele. E agora que ele está empreendendo, ele precisa aprender um pouco sobre marketing, ele precisa aprender um pouco sobre vendas, que ele nunca teve esse contato. E aí que o professor de cada área vai entrar dando essa capacitação focada naquela, não é uma deficiência, naquela lacuna que esse aluno tem. E esse aluno é um aluno mais completo, é um aluno com uma bagagem, como eu disse, diferente do aluno lá da graduação, no começo da pós-graduação também. Eu falei aqui no começo do nosso bate-papo que você ia deixar algumas regrinhas, né, para quem quer melhorar suas vendas, principalmente para essas pessoas que estão empreendendo em 60 mais. Você, com toda a sua experiência, pelo tempo que você já passou com os nossos alunos, pelas consultorias que você já fez, quais as perguntas que mais chegam para você que você queria, de uma forma geral, né, lá na consultoria você fala muitas vezes de forma individual, até muitas vezes na sala de aula, mas que informação você queria deixar para essa turma? Pessoal, olha, vamos lá, cuidado com isso, cuidado com esse tópico, preste atenção nisso, o que eu posso fazer, eu enquanto aluno, para melhorar as minhas vendas? Ok. Vamos voltar um pouquinho para a minha parte, daqui a parte. Vamos falar de planejamento estratégico, de ferramentas, esse olhar mais mercadológico. Tudo. É fundamental, primeiro, que você conheça o seu produto ou o seu serviço. É importante ter uma consciência dessas questões estratégicas, vamos dizer assim. Não é porque eu sou um pequeno, ou micro, ou médio empreendedor que eu não tenho que me preocupar com essas questões. Muitas vezes a gente vê na consultoria e o aluno fala assim, pô, mas na minha empresa eu mais uma pessoa, eu mais duas, eu sozinho, como é que eu vou fazer uma atividade, como é que eu vou ter alguém de marketing? Bom, esse cara não precisa ter um profissional de marketing, ele precisa ter ações de marketing, ele precisa ter o olhar de marketing, ele precisa ter essa visão de marketing, mesmo porque ele não tem condição de contratar, bancar um profissional específico para aquela área. Mas não é por isso que ele não vai ter que ter ações e visões de marketing. Então, eu aconselho a fazer o que um livro muito bom que fala, né, que é Em Busca do Oceano Azul, né, que fala parar com essa briga de entregar o que todo mundo entrega no mercado, descobrir qual é o valor que você está entregando, então, qual que é a sua proposta de valor. O que você entrega enquanto solução? Nós, clientes, nós não compramos produtos e serviços, isso é muito legal. Perfeito. Né? E é interessante. De ouro. Quando o empreendedor entende isso, fica muito mais fácil de vender, muito mais fácil de ter sucesso. Enquanto ele fica preso a produto ou serviço, ele está fazendo igual todo mundo. Está na vala comum. Exato, ele tem que entender qual que é o valor, qual que é a solução que o cliente dele vai atrás, vai buscando. Porque a gente não compra produtos e serviços. Quando eu vou lá comprar uma bota para andar de moto, eu não estou comprando simplesmente uma bota. O que eu estou buscando tem um monte de valores por trás disso. A bota, o calçado, é só um detalhe. Então o cara que me vende esse produto, ele tem que entender que o Leandro foi ali buscando o quê? Segurança, bem-estar, autoestima, estilo. É isso que eu estou comprando quando eu comprei aquela bota para andar de moto. E aquilo tudo está junto num negócio que é o calçado. Mas poderia estar em outra coisa também. Então quando eu percebo o valor que eu entrego, fica muito mais fácil.
Então, essa estratégia do Oceano Azul fala o seguinte, é um livro que eu aconselho todo mundo comprar e ler, um livro que tem um preço muito bom, então leiam. Entender o que todo mundo está fazendo no seu segmento e procurar uma forma de entregar o seu produto, o seu valor de forma diferente. Exato. Hoje a gente está num modelo de mercado onde quem sobrevive não é quem ganha, mas é aquela guerra, quem fica naquela guerra. É quem consegue achar um outro local sozinho. Então, em vez de eu ficar brigando num oceano cheio de concorrente, tentar pescar ali onde todo mundo está pescando, onde eu tenho um monte de tubarões ainda, eu vou procurar em algum lugar nesse oceano, que é o mercado, onde ninguém está pescando ainda. E aí eu vou entregar a minha solução ali naquele local. Então, eu acho que isso é fundamental para o modelo que a gente tem hoje. Leandro, a gente está já no finalzinho aqui. Me conte o que seus pais deixaram para você, tenta resumir isso em um minuto, de valores. O que você aprendeu com seus pais? Valores que eles deixaram para você? Tenho certeza que deixaram honestidade, a preocupação com as outras pessoas, ser correto em tudo que faz. Acho que, além de trabalhar, eu sempre vi todos os dois dando muito valor ao que nós entregamos para as outras pessoas. As consequências que a nossa vida tem na vida das outras pessoas. A gente não está só aqui de passagem, né? Acho que todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um porquê ter vindo aqui. A gente não está aqui de passeio somente. Entenda o que você veio fazer e faça da melhor forma possível. Então, acho que essa... Maravilha. Então, pessoal, estamos terminando aqui mais um episódio do nosso podcast 60 Mais, Maturidade Empreendedora. Conversamos com o professor Leandro Augusto, falando um pouquinho para nós sobre marketing. Então, fica aqui mais uma história de sucesso para vocês. Aguardo vocês no próximo episódio. Sejam todos bem-vindos aos nossos podcasts.